Hora do Enem apresenta a cebola da Sinceridade. Ah, não! Eu já não gosto de cebola. Ainda mais essa. Para de chorar e vai estudar. Mas quanto mais eu estudo, mais matéria aparece. Foco no que é mais importante. Foco. Cebola da sinceridade. Revelando o lado cru dos estudos. Tá chegando a hora de você transformar a sua história. Por falar nisso, ela criou um canal no YouTube com resumos sobre períodos históricos. Assim, sem pretensão, só para ajudar os colegas e virou um fenômeno na internet. Débora Ladim, no terceiro bloco, porque agora quem ajuda a gente com questões do Enem é a professora Cláudia Calmon. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bom, Ângelo? Tudo bem? Que dica que você dá para aquele aluno que está naquela ansiedade e acha que não estudou o suficiente? Eu digo pro aluno relaxar, porque se ele estudou ao longo do ano pro exame, não tem por que ele ficar estressado às vésperas da prova. Sem estresse, vamos ver uma questão sobre Idade Média. Renatinho, roda a questão. Vamos nós a mais uma questão? Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não desaparecer completamente esperando a ressurreição, pois nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o desconhecido. Pessoal, olha só, a questão ela se refere à Idade Média, ok? Período que vai do século V até o século XV, 1000 anos. É importante que se entenda que durante a Idade Média, pelo menos na esmagadora maioria do período, a visão que os homens medievais tinham da morte era, na realidade, uma visão por meio da qual a finitude, a morte se apresentava como uma amiga. Porque era por meio dela que o indivíduo alcançava o reino dos céus. Alcançava a graça divina. Claro que se fosse um homem temente a Deus, se tivesse uma vida regrada, esse homem teria condições de alcançar, de obter a graça divina. Então, a morte era como se fosse o portão de entrada para isso. A visão da morte do mundo medieval, ela começa a se modificar ali por volta de 1350, quando ao desfecho do que a gente conhece como peste negra, uma pandemia que envolveu a peste pneumônica e a peste bubônica e que gerou a morte de 1/3 da população existente na Europa. Então, a partir da catástrofe produzida pela peste negra, a morte ela passa a ser algo temido, mais temido nesse sentido. Na contemporaneidade, em função da fragilização do sentimento religioso, a visão da morte foi modificada. Então, o que o texto sugerindo para a gente é que existem visões distintas, existem representações por parte da coletividade, por parte do tecido social, representações distintas acerca da finitude, acerca da morte. É isso que o texto do Georges Duby, falecido historiador francês, destaca. Vamos então às alternativas. Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado com a morte, o autor considera que houve um processo de, letra A, mercantilização das crenças religiosas. Ora, o texto não faz referência à comercialização de crenças religiosas. O texto faz referência, sim, ao que a gente pode notar na letra B,
transformação das representações sociais. Representações sociais é um conceito de Serge Moscovici, o homem da psicologia social, que mostra que, em face ao não familiar, os seres humanos têm necessidade de tornar o não familiar familiar, por meio da categorização, por meio do entendimento. Ok? É um pouco, na verdade, o que os seres humanos fazem ao longo da história, em relação à morte e a outras experiências. Letra C, disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã, não se está tratando disso. Letra D, diminuição da distância entre o saber científico e eclesiástico, também a questão não faz referência a essa dicotomia. Letra E, amadurecimento da consciência ligada à civilização moderna. Não, o que nos resta mesmo é a letra B de bola, transformação das representações sociais. Ok, gente? Olha, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, professor. Pode falar um pouco mais sobre representações sociais? Representações sociais, numa explicação a grosso modo, são chaves de leitura que você cria para explicar o mundo à sua volta. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas dependiam muito das condições climáticas. Então, qualquer seca, inundação, se atribuía à ação do divino. Então, a chave explicativa nesse período passava pelo viés da religião, com a Igreja Católica sendo muito importante na vida cultural, na vida social daquele período. O texto traz: a morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes e vizinhos. Por que essa visão é tão predominante na Idade Média? A morte na Idade Média era uma cerimônia. E como qualquer cerimônia, ela devia ser celebrada entre as pessoas que estavam próximas à pessoa. Então, era comum naquela época, as pessoas que tinham maior poder aquisitivo, a nobreza, às vésperas da morte, quando a pessoa já adoecia e sabia que provavelmente morreria, se realizavam, essa cerimônia iniciava assim, as pessoas se doavam o que tinha que doar, como se fosse um testamento falado, fazia atos de caridade e quando ela morria havia um banquete na igreja e eram convidados parentes, vizinhos, os pobres eram convidados a comer como um último ato de generosidade daquela pessoa. É claro que isso também tinha intenção da pessoa conquistar um lugar no paraíso, que era como as pessoas viam a passagem da vida para a morte. E o que provocou a mudança dessa percepção no mundo contemporâneo? Essa percepção ela não muda no mundo contemporâneo, ela vai sendo construída à medida que tem um avanço tecnológico, uma outra relação do homem com a natureza, quando ele consegue controlar as forças da natureza, ele vai se afastando do sagrado. Na Idade Média, tinha uma certeza, a da vida e da morte. E tinha a esperança de você alcançar o paraíso. Isso vai mudar à medida que o homem consegue controlar as forças que antes eles acreditavam que era expressão da vontade divina. E o que é fundamental eu saber para ir bem nessa questão? Se você acompanhou as aulas de história no 7º ano e no 1º ano do ensino fundamental, quando é discutida a Idade Média, você tem que lembrar, fixar a importância da igreja na vida social, econômica e política do período. Então, se você souber disso, que a igreja ela informava as ações cotidianas, a religiosidade, você vai conseguir matar essa questão. Tem algum filme legal para me ajudar nos estudos? Tem sim, tem um vídeo no YouTube que é A Morte Domada, onde ela é uma artista plástica, mas ela tem formação acadêmica e ela vai contando a relação das pessoas na Idade Média através dos vitrais. Que os vitrais das igrejas medievais representavam muito a vida na terra, o paraíso, o purgatório. Então, esse vídeo explica de uma forma didática essa relação do homem medieval com a morte. E outro que eu sugiro é O Nome da Rosa, que mostra como a igreja, naquele período, dominava o conhecimento. Professora, agora há pouco a gente falou de Idade Média, mas na prova de História também caem assuntos atuais. Como se preparar às vésperas do Enem? Bom, a melhor forma é ler. Eu só sugiro ao aluno que ele verifique a autoria do site, a veracidade das informações. É só fazer um trabalho de pesquisa certinho e o próprio Hora do Enem, que tem sempre comentários de questões atuais. Maravilha, hein? Vamos ver mais uma questão. Roda aí. Vamos nós a mais uma questão? Olha na tela aí. Tenho 44 anos e presenciei uma transformação impressionante na condição
de homens e mulheres gays nos Estados Unidos. Quando nasci, relações homossexuais eram ilegais em todos os Estados Unidos, menos em Illinois. Gays e lésbicas não podiam trabalhar no governo federal. Não havia nenhum político abertamente gay. Alguns homossexuais não assumidos ocupavam posições de poder, mas a tendência era eles tornarem as coisas ainda piores para seus semelhantes. Pessoal, veja só. A questão, ela mostra como, historicamente, nos Estados Unidos, os homossexuais, os homoeróticos, foram vítimas de preconceito, ok? E hoje, ainda em algum nível, ainda há, evidentemente, algum tipo de preconceito lá, como há aqui também. E esse preconceito está fortemente presente no século XIX, por exemplo. Se, na verdade, a gente lê um livro chamado Framing Disease, né, Emoldurando a Doença, a gente percebe que no final do século XIX, Filadélfia se apresentava como um reduto de homossexuais. E os homossexuais eram vítimas de tanto preconceito, de olhares que tendiam a colocá-los numa chave negativa, que havia tendência de muitos grupos de homossexuais de procurarem uma aproximação junto aos médicos da época para que esses médicos colocassem a homossexualidade na chave da doença. Porque, veja, se na verdade os homoeróticos no século XIX nos Estados Unidos, mais especificamente na Filadélfia, fossem considerados doentes, eles não seriam responsabilizados, enfim, pela sua sexualidade. Então foi uma estratégia, foi um escudo emocional, enfim, utilizado por eles para que tentassem sobreviver, na verdade, a tamanho preconceito. Só que o que o texto aborda é que, com o passar do tempo, os homossexuais eles foram ganhando mais visibilidade nos Estados Unidos, foram ganhando até mesmo mais direitos. Tudo bem? Vamos nós, então, às alternativas. Olha lá. A dimensão política da transformação sugerida no texto teve como condição necessária, letra A, ampliação da noção de cidadania. Ora, gente, essa é uma boa alternativa, tá? Não resta dúvida de que, com o tempo, os homossexuais tiveram seus direitos mais respeitados em diversos estados norte-americanos. Mas vamos ver as demais. Letra B, reformulação das concepções religiosas? Não. As concepções religiosas continuam as mesmas. Os dogmas, eles continuam inflexíveis, se não totalmente inflexíveis, com pouquíssimas mudanças. Então, a letra B não pode ser marcada. Letra C, manutenção de ideologias conservadoras? Ora, as ideologias conservadoras, elas até se mantêm em alguns estados americanos. Texas, Mississippi, isso está presente. Mas o texto faz referência a um avanço do ponto de vista dos direitos, do ponto de vista político para os homossexuais. Então, assim não pode ser marcada. Letra D, implantação de cotas nas listas partidárias. Isso não está em questão, não está sendo tratado. Letra E, alteração da composição étnica da população. Também não. Na verdade, a dimensão política da transformação evocada pelo texto é essa aqui, ó, a ampliação da noção de cidadania. Ora, o texto ele revela que há essa mudança por conta de uma reinvenção da própria noção de cidadania no sentido de incorporar esses grupos. Tudo bem, queridos? Muito obrigado, professor. Qual era o conceito de cidadania nos Estados Unidos naquele momento? Era muito restrito, porque se por um lado os homossexuais podiam votar, eles não podiam ocupar cargos públicos, como a questão mostra. Então, o conceito de cidadania se restringe à participação na política através do voto. Então, era um conceito fechado de cidadania, era uma cidadania de fato para poucos. O professor disse que os homossexuais conseguiram direitos ao longo dos anos. Como foi esse processo? Na verdade, eles conquistaram os direitos ao longo dos anos. Isso tem a ver com o contexto de luta de movimentos sociais nos Estados Unidos nos anos 60 e 70. A gente vai ter
um grande ativismo do movimento negro, exigindo direitos civis, o fim da segregação, principalmente no sul do país. A gente vai ter ocupação das universidades, com estudantes protestando contra a guerra do Vietnã e exigindo uma reformulação do ensino. Na Califórnia, as faculdades são chamadas de fábricas do conhecimento, e muito desse ativismo vai se dar a partir da militância negra. Os estudantes, por exemplo, vão propor como mudança social o trabalho comunitário em comunidades pobres, para que ali haja desenvolvimento econômico e social. E o movimento ativismo gay, ele vem no bojo desses movimentos. Tinham homossexuais que participavam dos movimentos, das reuniões promovidas pelo movimento negro. E não é à toa que um dos fundadores do Pantera Negra, que foi um grupo paramilitar, criado com essa função, com a função de proteger os guetos negros da violência policial, vai ser o primeiro a apoiar a luta dos homossexuais por direitos civis. Então, o ícone desse movimento vai ser Stonewall, que é um bar, Stonewall Inn, em Nova York, onde se encontravam homossexuais, travestis, lésbicas e sofriam constantes batidas policiais. Só que no dia 28 de junho, numa dessas batidas, há uma reação. Esses conflitos duram 5 dias e desperta a atenção de toda a imprensa norte-americana. Então, o que acontece? Eles organizam uma grande marcha que reúne 5.000 homossexuais e, a partir daí, acontece uma série de mudanças que estendem direitos civis aos homossexuais também. Mas isso é um processo que ainda está em construção. Para você ter uma ideia, apenas em 1973, a homossexualidade é tirada da lista de doenças pela Associação de Psiquiatras Norte-Americanos. Só em 2015, o casamento homossexual é aprovado em todos os Estados Unidos. Só para acrescentar, hoje em dia a gente tem em vários países do mundo a Marcha do Orgulho Gay, porque o dia 28 de junho ficou consagrado como o dia onde os homossexuais exigiram direitos de ter visibilidade, de se encontrar em locais públicos, enfim, de serem tratados como cidadãos, como todos os demais. Preconceito e tolerância são assuntos bem atuais, podem cair em outras disciplinas e até na redação, tá certo? Tá certíssimo. O Brasil é o país onde se mais matam gays, lésbicas, homossexuais, transgêneros e travestis. Cotidianamente a gente vê casos de discriminação racial acontecendo em bares, na rua, na praia. E o preconceito contra imigrante aqui ainda é bastante forte, com casos de imigrantes africanos sendo convidados a retornar para os seus países de origem, com a ideia equivocada que eles não têm nada a acrescentar, né? O Brasil tem um tipo de imigrante que ele elege como o melhor, o correto. Então, pode cair em questões de geografia, como é o caso da imigração. E, recentemente, a gente teve o caso, voltando para a questão da discussão do gênero, no Pedro II, que alunos, em solidariedade a uma colega transgênero que foi barrada por usar saia, foram todos de saia, usando saia. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e sua ajuda. Foi um prazer. Ela é estudante da UFMG e dona de um canal no YouTube com resumos sobre períodos históricos e dicas para o Enem. Débora Ladim, conta essa história pra gente. Ei, Lan. Tudo bem? Olá. Débora, de onde surgiu essa ideia de criar um canal no YouTube para falar sobre estudos? Foi um acidente, na verdade. É porque durante meu ensino fundamental e tal, eu costumava fazer resumos para os meus amigos e digitava esses resumos e enviava para eles. Só que no meu ensino médio, no meu primeiro ano, meu computador quebrou e eu tinha machucado a mão, não conseguia mais escrever, então eu não tinha como fazer um resumo. E eles me pediram para fazer um resumo gravado. Foi o primeiro vídeo que eu gravei na minha vida, só que eu não consegui enviá-lo por e-mail, então eu acabei postando no YouTube. E eu mandei o link só para os meus amigos, mas deu no que deu e muita gente que eu não conhecia começou a ver também. Nunca imaginava que ia ter esse tipo de coisa, porque na época videoaula no YouTube era uma coisa que quase que não existia. Era um ramo muito novo, que hoje está super popular, cursinho online, videoaulas, professores, mas na época não existia, então foi super sem pretensão nenhuma e acabou dando certo, feliz coincidência. E quais são as
vantagens dessa nova forma de estudo? É a democratização do ensino. Porque hoje você, gratuitamente, de onde você estiver, você consegue ter um ensino de qualidade, você consegue... Muita gente estuda só pela internet, sabe? Deixou de ir na escola, deixou de fazer cursinho presencial para estudar na internet, consegue exercício, consegue tirar dúvidas, consegue encontrar mais gente que está passando por isso, encontrar uma rede de apoio. Então, assim, a internet surgiu... no início, ela era uma vilã do estudo, tirava a concentração dos alunos, mas agora ela é uma fonte de conhecimento muito importante que não dá para abrir mão. E criar o canal te ajudou também a preparar para o Enem? Nossa, demais. Porque eu comecei a estudar pensando em como que eu ia repassar aquele conteúdo para as pessoas. Então, eu já estudava pensando como que eu vou falar isso, resumindo na minha cabeça. E depois, quando eu ia editar o vídeo, quando eu postava o vídeo e assistia depois, estava sempre revisando o conteúdo. Então, acabou que minha eloquência melhorou. Meus primeiros vídeos eu falava muito embolado e não conseguia falar direito. E eu também comecei a revisar muitas vezes as matérias. Então, acabou que eu me dei muito melhor quando eu comecei a fazer vídeo e as pessoas também, então ajudou todo mundo. Pois é, você sempre fala do Enem no seu canal. Que dica que você costuma dar para o estudante? Eu sou muito fã de você desmistificar a prova, de você entender como que é o critério de correção, de você entender que tipo de questões o Enem principalmente costuma cobrar e de você perder esse medo, que já é um passo gigantesco. E também de você se preparar psicologicamente, sabe? De você compreender, conhecer a si mesmo, seu ritmo de estudos, de você não se cobrar demais, não ficar achando que a prova vai ser mais difícil do que realmente vai ser e de você sempre treinando, fazendo Enems antigos, exercícios e revisando mesmo. Você sempre gostou de estudar? Mais ou menos. Eu gostava muito quando eu era criança, que era muito mais fácil, a gente se dava bem em tudo. Mas quando principalmente no ensino médio, eu sou muito ruim em ciência da natureza, sou uma porta. Aí eu comecei a me dar muito mal e ficava muito frustrada. Só que eu tive que pegar mais firme nessas matérias. Eu percebi que a gente gosta de estudar quando a gente acaba se dando bem, quando, tipo assim, dá resultado isso. Mas mesmo nas matérias que a gente tem dificuldade, que a gente não gosta, a gente tem que aprender a estudar. Não é que é difícil, é que demanda uma dedicação. Então, assim, vai ficando mais fácil de engolir à medida que você vai vendo o resultado, que você vai se dando bem e que você se sente uma pessoa produtiva, que você sente que você tá dando o seu melhor e estudar fica muito mais fácil e fica até gostoso em alguns momentos. Você sempre quis fazer faculdade de História? História sempre foi a paixão da minha vida, sempre amei história. E eu não sabia o que era faculdade, mas se tinha história envolvida, eu queria. E fazer história foi uma decisão fácil de tomar, mas foi muito difícil de assumir, porque tem todo aquele estigma de, ai, professor, vai passar fome, ai, não vai te levar pra lugar nenhum. Então, assim, foi muito difícil porque eu não tive apoio de ninguém. Inclusive, foi muito difícil lidar com os meus pais, com minha família, que não apoiavam a minha decisão. Mas eu tive que tomar força nisso, eu tive que encarar os problemas de frente, assumir e realmente fazer vestibular para História, que foi o que eu fiz. E acabou que deu tudo certo, graças a Deus. Hoje eu tô mais feliz do que nunca e tô mais encaminhada. Agora minha família me apoia bastante. E principalmente por causa do YouTube também, porque quando meus pais viram que o YouTube tava dando certo, que as pessoas... Tinha muita gente querendo ouvir falar de história, eles começaram a apoiar mais minha decisão, porque eles viram que eu tava dando certo, eles viram que eu ensinava bem, que eu gostava daquilo e que agora não tinha mais volta. Eu amava aquilo que eu fazia, eu não ia deixar de jeito nenhum. Então você quer seguir carreira acadêmica? Não exatamente acadêmica, mas eu descobri que eu sou apaixonada por educação e que eu quero fazer isso para sempre. Então eu faço licenciatura, eu quero dar aula e com o YouTube, com o meu estágio, eu descobri que eu gosto muito de pré-vestibular. Então eu espero fazer história no futuro, continuar trabalhando com pré-vestibulandos e com galera da minha faixa etária que quer fazer um vestibular, que quer aprender história pro Enem e que tá nervosa com isso, precisa de um apoio. Eu descobri que eu quero mexer com isso. Por falar nisso, o pessoal da faculdade te reconhece pelo canal? Algumas pessoas sim. É uma sensação que eu ainda não sei lidar. É muito engraçado porque eu não conheço a pessoa, mas ela sabe meu nome, assim. Mas eu me sinto muito honrada, porque é o que eu faço sendo reconhecido. Débora, muito obrado pela sua presença. Obrigada e pelas dicas, a você. Viu? Obrigado mesmo. E é isso aí. Não perca o bonde da história. Entre no nosso site e tire suas dúvidas. horadoenem.mec.gov.br. E até mais.
Se o seu filho, ele tá tendo força e ousadia o suficiente para lutar por uma coisa que ele acredita, aí contra os pais, é porque ele realmente quer essa coisa. Então, às vezes, seu filho tá tomando uma decisão super importante, uma decisão que muitos adultos não conseguiriam tomar, e a gente tá colocando essa decisão nas mãos de um jovem. Então, confie nele, às vezes auxilie, mas nunca obrigue o seu filho a fazer nada, compreenda ao lado dele, sejam realmente um ponto de apoio, porque nesse momento é o que a gente mais precisa. A gente já tá sofrendo muita pressão da nossa família, das pessoas que a gente ama, a gente só quer um apoio, um abrigo, e é isso que a gente espera dos nossos pais. Muito obrigada!